Estamos passando por tempos muito difíceis. Acredito que todos nós estamos vivendo uma fase complicada, onde a busca por Deus tem se tornado cada vez mais difícil. Parece que estamos constantemente preocupados com nossos problemas, com as dificuldades do dia a dia, e isso nos impede de orar e buscar a Deus. Muitas vezes não são apenas nossos próprios problemas que nos afligem, mas também as dificuldades das pessoas ao nosso redor. Isso nos faz ficar como Neemias, que ao saber que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, se entristeceu profundamente. O rei então perguntou o motivo de sua tristeza, e Neemias respondeu: "Como poderia estar bem se o meu povo está sofrendo?" A Bíblia nos conta que ele se sentou e chorou diante de Deus por vários dias. Estamos vivendo um tempo semelhante a esse, onde a necessidade de lembrarmos do chamado de Deus para as nossas vidas é urgente. Precisamos nos lembrar de quem nos vocacionou, de quem nos escolheu. Hoje, mais do que nunca, é importante falarmos sobre o Espírito Santo. Há uma música que me fortaleceu muito durante minha caminhada, que fala sobre o Espírito Santo descendo como fogo, como no Pentecostes, e nos preenchendo novamente. Lembro-me que quando comecei minha jornada de fé, essa música tocava com frequência e eu chorava bastante ao ouvi-la. Muitas vezes pensamos que o Espírito Santo precisa descer do céu para entrar em nossas vidas. Mas teologicamente, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo já desceu e não vai mais partir. Ele mora dentro de cada cristão, de cada pessoa que entregou sua vida a Jesus. O problema é que muitas vezes tratamos o Espírito Santo como se fosse algo distante, um poder fora de nós, e isso nos faz sentir sozinhos e abandonados. No entanto, em João 14, de 15 a 17, Jesus diz: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês." Jesus está nos dizendo que, ao obedecermos a Ele, o Espírito Santo estará conosco, nos guiando e consolando. Não se trata apenas de saber tudo sobre o Espírito Santo, mas de conhecê-lo pela transformação que Ele faz em nossas vidas todos os dias. Se nossa vida não tem sido transformada, talvez não estejamos dando espaço ao Espírito Santo para agir. Muitas vezes perguntamos às pessoas se elas já receberam o Espírito Santo, e elas respondem: "Sim, eu entreguei minha vida a Jesus, oro em línguas, fui batizado no Espírito Santo." No entanto, o mais importante não é apenas ter o Espírito Santo, mas permitir que Ele governe nossa vida. Jesus teve sucesso em seu ministério porque foi guiado pelo Espírito Santo em todos os momentos. Ele era totalmente guiado pelo Espírito, mesmo quando não sabia o que iria acontecer no futuro. Ele orava constantemente, buscava a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão. Ele passou a noite em oração antes de escolher os seus discípulos. Isso mostra como ele estava completamente dependente do Espírito Santo. Nós também precisamos permitir que o Espírito Santo guie nossa vida. Quando tentamos fazer tudo pela nossa própria força, o cansaço e a frustração se tornam inevitáveis. Talvez você esteja se sentindo cansado e sobrecarregado. A resposta para sua inquietação está em permitir que o Espírito Santo te guie mais profundamente, que ele governe a sua vida. Em Gálatas 3, 2 a 5, Paulo nos ensina que não é pelo esforço próprio que crescemos, mas pela fé no Espírito. Não podemos tentar aperfeiçoar nossa vida cristã com nossas próprias forças. A salvação é um dom de Deus, e é pela graça que somos salvos, não por nossas obras. Quando tentamos agradar a Deus com nossos próprios esforços, acabamos agindo pela carne, o que nos distancia de Deus. Nós começamos nossa jornada cristã pela fé, confiando que Deus nos transforma. No início não tínhamos capacidade alguma de viver como Deus manda, mas pela fé fomos transformados pelo Espírito Santo. O erro é tentar continuar a jornada pela nossa própria força, como se pudéssemos fazer tudo sozinhos. Muitas vezes procuramos resolver nossas questões pela lógica do mundo, acreditando que precisamos fazer tudo por nossa conta. Mas Jesus nos ensina
que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Isso é um desafio para nós, porque viver assim não é natural. Orar, consultar a Deus e depender dele em todos os momentos é algo que precisamos aprender a fazer. Na verdade, muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, acreditando que estamos escolhendo o caminho mais fácil ou o melhor para nós. No entanto, quando não consultamos a Deus, irmãos, parece que até Ele permite que as coisas deem errado, para nos fazer voltar o nosso coração para Ele. Jesus nos disse que se ganharmos o mundo, perderemos a nossa alma. Podemos conquistar tudo o que desejamos, mas se perdermos a nossa alma, tudo o mais não terá valor. Contudo, Jesus também afirmou que se perdermos o mundo, ganharemos a vida eterna, uma vida que está escondida em Deus e que Ele deseja realizar em nós. Esta vida é uma obra espiritual, não uma obra carnal. Amém. Agora gostaria de meditar com vocês sobre 3 coisas que o Espírito Santo faz por nós, para que possamos guardá-las em nossos corações e parar de sofrer desnecessariamente. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos consolar. Em João 14, 25 a 27, Jesus diz: "Tudo isso eu lhes tenho dito enquanto estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo a paz com vocês, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo." Glória a Deus. Jesus estava preparando os discípulos e lhes dizendo: "Por enquanto, estou com vocês, mas fiquem tranquilos. Não tenham medo, pois vou enviar o Espírito Santo, o Consolador." O consolo do Espírito Santo, muitas vezes, nos alcança de uma maneira que não compreendemos completamente. Às vezes, oramos por alguém que está muito triste, e essa pessoa sente uma paz momentânea. E quando essa paz vai embora, ela pode pensar que o Espírito Santo a deixou. Mas isso não é verdade. Jesus disse que o Espírito Santo estará conosco em todos os momentos, mesmo quando a paz parecer ausente e mesmo em meio às tribulações. O consolo do Espírito Santo está ligado ao fato de ele nos lembrar das palavras de Jesus. Hoje, por exemplo, ao ouvir esta mensagem, talvez o Espírito Santo esteja falando com você e trazendo à memória promessas e ensinamentos que você havia esquecido, porque é fácil esquecer aquilo que não deveríamos. Por isso, todos os dias devemos nos voltar para a palavra de Deus, pois muitas vezes meditamos mais nos problemas do que nas promessas divinas. O Espírito Santo tem o papel de nos fazer lembrar do que Jesus já falou conosco. Ele nos consola, lembrando-nos das promessas de Deus, coisas que podemos ter esquecido ao longo do tempo. É comum que, quando nos afastamos de Deus, nos esqueçamos totalmente das promessas que Ele nos fez. A realidade de suas promessas parece tão distante que não conseguimos mais acreditar nelas. Por isso, precisamos voltar ao Espírito Santo, porque Ele vai nos lembrar que Jesus está conosco. Ele não está fisicamente presente, mas Ele está conosco através do Espírito Santo. Jesus deixou sua paz conosco, uma paz diferente da que o mundo oferece. A paz do mundo é temporária, mas a paz que Jesus nos dá é a certeza de que não estamos sozinhos e de que temos um Pai que nos ama. Essa verdade deve ser mais forte que os nossos sentimentos. Quando vivemos baseados apenas no que sentimos, é muito fácil cairmos no desespero. Como está escrito em Romanos 5:5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 13. Veja o que está escrito: "Pois se viverem segundo a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente viverem com medo, mas receberam o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai." O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, se vivermos segundo a carne, escolhemos a corrupção e a destruição. Nossa vida vai afundar, mas se deixarmos que o Espírito Santo nos ajude a vencer as obras da carne, viveremos. O Espírito Santo é quem nos dá essa ajuda. Sem ele,
não conseguiríamos obedecer a Deus. O mais incrível é que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Precisamos sempre nos lembrar dessa verdade maravilhosa. Somos filhos de Deus. Um pai jamais abandona o filho. Mesmo quando falhamos, o filho nunca deixa de ser filho, porque a paternidade está em seu DNA. Quando recebemos o Espírito Santo, ele nos sela como uma carta selada, garantindo que chegaremos ao nosso destino final em Deus. Não há mais volta. Mas podemos escolher viver uma vida de sofrimento, lamentações e dor, ou uma vida de esperança, paz e alegria. O reino de Deus não se resume a comida e bebida, mas a paz, alegria e gozo no Espírito Santo. A decisão está em nossas mãos. Se renunciarmos ao pecado e deixarmos o Espírito Santo nos guiar, viveremos como filhos de Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz é nos ajudar a ser santos. Em Romanos 8:5 está escrito: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito têm a mente voltada para as coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, começa uma batalha entre a carne e o Espírito. Se há algo que caracteriza alguém salvo, é que essa pessoa nunca mais terá paz em pecar. Podemos até cometer erros, mas logo seremos incomodados pela nossa consciência. Esse sentimento de culpa que antes parecia negativo é na verdade uma bênção, pois nos leva ao arrependimento, gerado pelo Espírito Santo. Se não fosse por ele, jamais estaríamos aqui buscando a Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos ajuda a corrigir nossas falhas. Ele nos guia para uma vida que agrada a Deus, e à medida que o seguimos, nossos desejos começam a alinhar-se com os de Deus. Nossa mente e coração mudam. O que mais nos entristece é não conseguir viver conforme a Bíblia manda. O apóstolo Paulo compartilhou esse dilema dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Mas ele conclui: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Em Romanos 5:17, vemos que, ao nos tornarmos novas criaturas em Cristo, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Agora vivemos em Cristo, do lado do vencedor, mas nossa carne ainda está sujeita à morte. Não devemos odiar o nosso corpo, mas cuidar dele, pois é nele que habita o Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso corpo como um vaso de santificação. A vontade de Deus para nós é que vivamos de forma santa, controlando nossos corpos e nos abstenhamos da imoralidade sexual. Deus nos chama à santidade, pois é por meio dessa santidade que experimentamos paz, alegria e comunhão com Ele. Quando vivemos assim, somos libertos do pecado e produzimos frutos bons. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo de santificação. A terceira coisa que o Espírito Santo faz por nós é nos ajudar a orar. Em Romanos 8:26 está escrito: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Existem momentos em que estamos tão cansados, sobrecarregados e desanimados que nem sabemos o que orar. Nesses momentos, o Espírito Santo intercede por nós. Ele pega nossa aflição e, com gemidos que não podem ser expressos em palavras, intercede diante de Deus em nosso favor. Quantas vezes, ao orar, estamos tão fracos e tristes que não sabemos nem o que dizer. Mas o Espírito, com sua força, faz nossa oração ser ouvida por Deus. Muitas vezes, nossas circunstâncias não mudam imediatamente, mas algo no mundo espiritual já começa a se mover. O Espírito Santo age em nosso favor e, quando menos esperamos, Deus começa a nos tirar do deserto e nos levar para uma nova realidade. Pode ser que as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas o Espírito Santo já está agindo e ele nos ajuda a enxergar a saída. Então, se você está em um momento de fraqueza, sem saber o que fazer, entregue-se à presença de Deus, mesmo sem palavras.
o Espírito Santo tomará conta da sua oração e te conduzirá. Deus vê as suas lágrimas e as intenções do seu coração. Ele vai agir em sua vida. Agora vamos orar. Apresente a sua causa diante do Senhor, confiando que o Espírito Santo está fazendo a obra em seu coração. Irmãos, o Espírito Santo pode realizar em um único dia o que demoramos 20 anos tentando fazer, ou o que não conseguimos em 10, 5 ou até mesmo em um ano. Quando abrimos nosso coração e sintonizamos com o coração de Deus, o Espírito Santo age de forma poderosa e eficaz, resolvendo problemas com uma facilidade tão grande que você vai se perguntar: como isso não aconteceu antes? E vai se perguntar também: por que demorei tanto para fazer isso? Agora feche seus olhos e vamos buscar a presença de Deus juntos. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço não só pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades, porque é nesses momentos que o Senhor vem ao nosso encontro, nos consola e nos ajuda a lembrar daquilo que esquecemos. O Senhor nos dá a força necessária para vencer o pecado e abre novos caminhos diante de nós. Pai, muitas vezes não entendemos por que as coisas em nossa vida não acontecem como gostaríamos, mesmo orando e buscando o Senhor. Mas nos ajuda a lembrar que, quando uma porta se fecha, é porque o Senhor está abrindo outra, muito maior. Não aceitamos, Senhor, que nossa vida permaneça como está. Não aceitamos isso porque somos teus filhos e queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Não aceitamos, Pai, ver nossa família em desespero, angústia ou afligida pela depressão. Pedimos por eles agora, Senhor. Visita nossos familiares, sopra sobre eles a esperança e dá a eles uma nova ideia, uma solução para seus problemas, em nome de Jesus. Pai, sintoniza nossos corações com o Teu, porque quando estamos alinhados contigo, vemos um manancial no deserto. Senhor, vem tirar Teus filhos do deserto. Oro por todos que me ouvem agora e peço Tua misericórdia. Derrama Tua graça sobre eles e remove de nós todo sentimento de derrota, toda mentira do inimigo, que diz que não somos amados e que merecemos ser destruídos. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal e cancelamos os planos do diabo contra nossa vida e nossa família. Declaramos, Senhor, que somos amados por Ti e que o Senhor nunca nos abandonará. Peço, Pai, que a unção do Teu Espírito Santo venha sobre nós agora. Quebra todo o jugo de Satanás e todo o jugo do pecado em nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e por termos agido segundo a carne. Traz uma nova vida ao nosso espírito e alegra nossos corações novamente. Deus, que possamos andar sobre as águas, sem nos afundar no medo das tempestades. Ajuda-nos a viver pela fé, a depender do Teu Espírito Santo em cada passo, em nome de Jesus. Colocamos tudo em Tuas mãos, porque a Tua palavra nos garante que, ao entregarmos o nosso coração ao Senhor, a paz de Cristo guardará nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus, declaramos paz sobre a vida de cada um que está ouvindo agora. Senhor, que a doce consolação do Teu Espírito Santo repousa sobre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.